Bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ataque epilético, o que causa as convulsões, e essa explicação que eu vou trazer é um pouco baseada, um pouco não, totalmente baseado nos conhecimentos da nova medicina germânica. Tem muitas teorias que explicam, muitas explicações diferentes, motivos diferentes que podem causar. Mas essa explicação que eu encontrei na medicina germânica, realmente, para mim, fez toda a diferença. Eu, desde que me lembro por gente, desde criança, eu via situações de pessoas que tinham ataque epilético. Acompanhei de perto também nos médicos, nos neuros, pessoas que têm, até hoje, que tinham. E as explicações, assim, por exemplo, por que dos tumores no cérebro, por exemplo. Uma tomografia, vários exames mais específicos do cérebro, que são feitos no caso da pessoa que tem ataque epilético, eles realmente mostram que a pessoa tem muitos edemas ou alguns edemas no cérebro. A pessoa tem aqueles focos. Eu lembro claramente, assim, as explicações que os médicos, os neuros davam, e eu já tinha curiosidade mais de 40 anos atrás de saber, mas por que esses focos se alojam ali, né? Aí tinha várias explicações diferentes. Era o bichinho da carne do porco, eram situações que, assim, nada muito plausível, nada muito verdadeiro, né? Também pelos conhecimentos da constelação familiar, eu tive bastante respostas às minhas dúvidas. É uma forma de curar quem tem ataque epilético, assim, quem tem convulsões, não precisa ser exatamente ataque epilético, mas fazer uma constelação familiar, uma hipnose, uma microfisioterapia, são tudo caminhos de cura, não de simplesmente tirar o sintoma. Porque ali encontra o que faz a pessoa ter esses ataques, que a nova medicina germânica explica por que desses focos no cérebro. Por exemplo, os neuros, eles encontram os focos, eles explicam que estão ali, que daí não passa energia, os movimentos parecido com o que eu expliquei ontem sobre o Parkinson, sobre os movimentos, convulsões motoras, que já falei isso todos esses dias atrás. Então, quem não assistiu, quem ainda não conhece a germânica, precisa buscar um pouco mais conhecimento, porque senão vai ficar um pouco sem sentido, né? Bom dia quem assistiu agora, obrigado pela companhia, e obrigada também para quem assiste depois. E para mim é um desafio muito grande falar sobre isso, porque os ataques epiléticos, assim, são coisas que sempre eu aprendi toda a vida, que isso é coisa que o cérebro faz por causa da tipo assim, lá os focos que estão no cérebro, eles impedem da circulação das energias. Isso eu entendia já no passado, também com as plantas, né? A energia não passa, aí o cérebro não consegue. Os neurotransmissores, eles ficam impedidos de circular naturalmente e acontecem as convulsões no corpo. Só que a germânica me trouxe um outro olhar. Por quê? O que é isso? Por que esses focos estão ali? E agora, todo esse tempo que eu estou fazendo live, eu falo sobre esses focos, que na verdade são esses mesmos focos que causam todas as outras doenças. Por exemplo, pela germânica a gente sabe que toda doença começa com um foco no cérebro. Qualquer câncer, qualquer doença, se é uma doença mais grave, o foco vai ser maior, ele vai estar em crescimento, ele vai ser um tumor maligno, pela medicina convencional. Para nós, a germânica é simplesmente um foco de Hammer, porque foi o Dr. Hammer que registrou assim na época, né? Para ele conseguir legalizar a medicina germânica. E esses focos que ficam ali no cérebro, a gente também sabe que eles podem se desfazer. Por exemplo, se são focos pequenos, o próprio corpo consome eles, eles podem sumir. Ou também o corpo vai encapsular. Tem situações que o corpo vira tipo uma cicatriz no cérebro. E se essas cicatrizes são grandes, vai impedir de passar. Os neurotransmissores não vão conseguir passar por ali, porque vai ter cicatriz, vai ter aqueles estragos ali e o caminho vai estar danificado, não vai ter mais a circulação natural. Então, esses muitos focos que ficam no cérebro, quando a gente olha uma tomografia de uma pessoa que tem
convulsões graves, a gente entende pela germânica que são essas cicatrizes de muitos outros conflitos que a pessoa passou. E se a pessoa, por exemplo, se é uma criança, se é um bebê recém-nascido, se ela já tem esses focos, pode ser que ela viveu situações durante a gestação, pode ser que ela viveu situações logo depois que ela nasceu, mas pro final eu vou dar uns exemplos de como que vai formando esses focos nas crianças pequenas, né, também, né. Mas tem muitas pessoas que eu conheço que começaram com convulsões, com ataque epilético depois dos 40, depois dos 50, depois de um acidente, depois de situações graves na família, começaram os ataques epiléticos. E por isso que para mim faz todo sentido a explicação da medicina germânica. Os ataques epiléticos vêm depois que a pessoa viveu um conflito motor muito forte, algo que impactou os movimentos dela, algo que ela sentiu a vida estar congelada, ela se sentiu totalmente travada, né? Então por isso que quem não assistiu as lives passadas ou não conhece a germânica, às vezes tem dificuldade de entender a primeira vez. Eu faz 3 anos que eu estou tentando entender e hoje que me encorajei a falar sobre isso, porque realmente é uma coisa muito assim que a gente não está acostumada a entender dessa forma, né? Mas para mim faz todo sentido porque o nosso corpo reage de forma arcaica diante de um conflito, não é da forma que eu penso, mas sim da forma que eu percebo as situações, na forma que eu vivo as situações que meu corpo vai responder. Então, para entender, por exemplo, a pessoa que tem convulsões, tem ataques epiléticos, ela precisa procurar mais ajuda, não é através de uma live que vai conseguir entender e vai conseguir resolver alguma situação. Então, é algo a ser pesquisado, assim, muito, com uma lupa bem grande, ser muito pesquisado e bastante trabalhado. Só que vai ter resultados, porque se a pessoa quer se curar, ela vai encontrar as causas, ela vai saber o que está causando essas convulsões. E é uma coisa assim que a medicina convencional, para mim, não teve respostas, assim, nunca consegui encontrar nenhum alívio. O que a medicina convencional faz é dar medicações para o cérebro ficar mais lento. Essa parte eu sempre acompanhei de perto. Todas as medicações que a pessoa toma para não ter convulsões, para não ter ataque epilético, elas impedem, tipo, a atividade do cérebro. Tomando essa medicação, que tem várias, né, que a pessoa toma, né? Tem pessoas que vivem dopadas por causa disso, e faz todo sentido, porque a medicação faz o cérebro ficar congelado. Se o cérebro não tem atividade, não vai ter o sintoma, não vai ter o movimento. E por isso que não dá conflito motor novo e não vai ter novos DHS, não ativa as trilhas do conflito. Mas tem pessoas que mesmo tomando medicações muito pesadas, continuam tendo sintomas de ataques de convulsões. Porque os sintomas, eles podem vir mais leve por causa da medicação, mas não impede. Então, a vida da pessoa fica totalmente limitada, porque a pessoa realmente, o cérebro fica dopado. E a gente sabe, assim, conheço pessoas ainda essa semana, conversei com um rapaz que ele tem ataque epilético desde que nasceu, e toda a vida ele já fez cirurgia do cérebro, já fez teve já muitas complicações de saúde por causa disso, acidentes também que são provocados por isso, porque o movimento dele fica muito limitado e ele passa mal, de repente ele tem esses conflitos motor quando ele está num lugar perigoso, então toda a vida ele precisou de alguém andar junto com ele, nem que seja agora ele já é um pai de família, mas ele nunca pode sair sozinho porque tem perigo dele se envolver em situações de risco. E quando que dá essas situações de risco? Quando a pessoa tem um baque, assim, o sistema nervoso fica alterado. Então a gente sabe que quem conhece uma pessoa que tem ataque epilético não pode sofrer estresse, a pessoa tem que ficar sempre, todo mundo tem que pisar em ovos ao redor, ninguém pode assim bater de frente, porque a pessoa pode responder com uma convulsão. O que isso quer dizer? O que faz a convulsão acontecer? Bom dia, Marina. Vamos te ver aqui também, Bianca. A outra pessoa não consegui entender o nome, né? A minha irmã Helena também está aqui, obrigada.
Então, a pessoa que aparece o sintoma da convulsão, desse estresse repentino no cérebro, é porque a pessoa passou a uma situação que bateu de frente e que acionou esse gatilho que ela já tem, porque não é daquele momento que forma esse gatilho que faz ativar o conflito, que faz aparecer o sintoma, né? Então, são coisas que sempre vêm lá da infância, como eu explico em todas as lives. Todas as nossas doenças, todas se formam ou no útero, ou antes, ou nos primeiros anos de vida. E depois, durante a vida, a gente vive situações que reforçam essas mesmas dores que a gente já tem que não foram sanadas. E por isso, dependendo da situação, vem à tona. E o ataque epilético está, assim, é bem comprovado isso, né? A pessoa não pode viver estresse forte porque ela pode responder com uma convulsão, né? Um desmaio, né? Então, as convulsões, os Parkinson, todas essas doenças musculares, até as pernas inquietas, as pessoas que têm tremores, tem pessoas assim que tremem as mãos, outra pessoa treme os pés, outras pessoas... As pernas inquietas e as mãos inquietas é só um jeito de definir diferente, né? Mas tem pessoas que têm tremedeira nas mãos e o resto do corpo é tranquilo. É porque ela teve um conflito motor relacionado com as mãos. E tem pessoas que têm ataque epilético que só batem as mãos. Tem pessoas que têm ataque epilético que só batem as pernas. Aí tem outras pessoas que batem o corpo inteiro, que babam, que se jogam para frente, que agarram tudo que vem pela frente. E outros que se jogam para trás. Então, essa forma de ter o ataque epilético já é o primeiro caminho, assim, o primeiro indício por onde começar a procurar o que provocou, o que provoca. Porque essa posição que a pessoa fica, por exemplo, se bate primeiro as mãos, é porque o conflito motor é relacionado com as mãos. Se bate primeiro as pernas, é porque um conflito que ela viveu foi de pernas travadas. E se bate o corpo inteiro, é muito provável que foi dentro do útero, que a pessoa se sentiu presa, porque ou nos primeiros anos de vida que a pessoa se sentiu incapacitada de fazer algo, por exemplo, um bebê não consegue fazer os movimentos que ele quer, então pode causar situações que deem conflito no corpo todo, também nos primeiros anos de vida, né? Então a pessoa precisa procurar, precisa ajuda para procurar, mas uma das dicas, assim, que a pessoa mesma pode se observar, ou quem convive com a pessoa, é observar o primeiro sintoma, né? E uma coisa que também a gente sabe, todos que conhecem pessoas epiléticas sabem que um dia antes, meio dia antes, a pessoa já começa com sintoma. Isso quer dizer o que? Esse sintoma que a pessoa tem. Normalmente, a pessoa já teve uma situação de estresse um dia antes, só que a pessoa não dá importância. E aquele sintoma anterior ao ataque epilético, esse que é o importante a ser observado. Esse que é o causador do novo ataque. Porque esse primeiro sintoma, ele vai dizer o que aconteceu. Vai ser a pista que a pessoa precisa para encontrar a cura. Porque o ataque, ele acontece, que eu expliquei a semana toda, todas as doenças musculares, elas acontecem na fase de cura do nosso corpo. Parece que não tem sentido, mas é assim mesmo, né? Mas se a gente observar, que nem eu falei ontem também, a pessoa que toma anestesia, uma anestesia muito forte, a pessoa não tem tremedeira na hora que toma anestesia, porque nessa hora o corpo fica paralisado. Mas a hora que passa o efeito, na hora que o corpo relaxa, o corpo todo começa a tremer. Isso é um ataque epilético. De outra forma, ele não vem do cérebro diretamente. É um ataque epilético do corpo como reação que o corpo está entrando em atividade de novo. E se o corpo não fizesse toda essa reação forte de ativar todo o sistema muscular depois de uma paralisia, o corpo iria ficar congelado, iria perder os movimentos. Então, é uma necessidade do corpo fazer todos esses movimentos rápidos, bruscos, para conseguir ativar de novo a circulação. Por exemplo, quem é da área da medicina sabe que, por exemplo, a pessoa que fica muito tempo anestesiada, a circulação sanguínea, ela fica muito lenta, os movimentos musculares ficam todos lentos.
Então, é uma necessidade biológica do corpo, assim que passou aquele estresse muito forte, porque o estresse que causa ataque epilético são estresses naturais, né? Mas tem pessoas que têm ataque epilético depois de uma anestesia também. É igual depois de um susto, por exemplo, depois de um baque muito forte. É visto assim, por exemplo, a pessoa que já tem ataques epiléticos ou já tem sintomas parecidos, às vezes até nunca teve uma convulsão séria. Mas se a pessoa vive uma situação de muito estresse, por exemplo, vê um acidente de perto, é muito natural que no dia seguinte ela tenha uma convulsão, que ela tenha um ataque epilético, porque o estresse foi tão forte que ativou aquele conflito motor que ela já estava vivendo, que ela já tinha no corpo dela, né? Então, cada situação que a pessoa vive no dia a dia dela pode ativar esse conflito motor. Por isso que a pessoa precisa, por exemplo, para não ter sintomas de ataque epilético, a pessoa precisa ficar com bastante, sempre evitar estresse, né? Porque o estresse faz o corpo responder depois, né? Então, é sempre relacionado com o conflito motor. E isso o Dr. Hammer pesquisou nas pesquisas dele, porque ele tinha muita curiosidade e necessidade de trazer essas respostas também, e não foi assim com duas tomografias que ele viu isso. Ele pesquisou muitos casos e comprovou que realmente é o sistema muscular na hora que ele está se refazendo de um conflito motor muito grande, e esse conflito motor são situações que a pessoa se viu presa e não pôde agir. Então, por exemplo, a pessoa que tem, ela precisa procurar situações repetidas. Por exemplo, se é um adulto que tem ataque epilético desde criança, tem que olhar quando que ela teve o primeiro sintoma, que idade ela tinha, o que aconteceu. Mas para chegar até lá, porque se ela tem 50, 60 anos, ela não vai lembrar o que aconteceu quando ela tinha 2 anos, porque daí os pais também não estão mais ali para ajudar. Mas ela pode começar a procurar por todos os padrões que ativam esse gatilho, esse sintoma. Aí pode começar a fazer uma pesquisa de trás para frente. Quando que teve o último, quando que foi o penúltimo, e procurar por situações que fazem ativar. Porque não é todas as situações que fazem ativar o ataque epilético em todas as pessoas do mesmo jeito. Por exemplo, se colocasse 10 pessoas que têm ataque epilético numa mesma situação, por exemplo, vissem o mesmo acidente, o mesmo perigo à frente delas, que elas, por exemplo, se vissem presa e não conseguiriam ajudar aquela pessoa que está ali presa dentro de um carro, por exemplo, querer fazer algo e não conseguir. Essas 10 pessoas que estão vendo essa situação, cada uma iria responder de um jeito. E pode ser que muitas delas não teriam ataque epilético no dia seguinte, porque depende do jeito que a pessoa olha para o problema que ela vai reagir. Bom dia, colegas da Germânica, bom ter vocês aqui também. Então, é sempre numa fase de cura, quando a pessoa está se recuperando de um conflito motor muito forte, de algo que ela se viu presa e não pôde agir, e aí o corpo precisa entrar em uma atividade muito forte, e porque o nosso corpo responde de forma arcaica, de forma antiga, não é no nosso pensamento lógico, por isso que a gente precisa esquecer um pouco como a gente aprendeu a vida toda, que tudo que a gente quer, a gente faz. E o ataque epilético já mostra que não é assim. Que a pessoa que tem convulsões, ela não tem mais controle sobre nada. Ela perde o querer mesmo, né? Porque o corpo fica totalmente à mercê. Tem pessoas que têm convulsões que só bate um braço. Por exemplo, eu já vi ataque epilético da pessoa bate só o braço direito. Ela viveu alguma situação que ela queria ter feito alguma coisa com esse braço. Ou ele estava amarrado, ou ele estava preso, ou alguma situação... Ou ela estava deitada, isso, por exemplo, pode ser até num pesadelo, que ativa, que vai formando a situação. Por exemplo, ontem eu estava lendo uma pessoa que está se tratando com a Germânica, ela contando a situação, né? Ela começou a ter ataque epilético depois que ela teve um bebê, o bebê com 5 meses, e a mãe começou a ter convulsões durante a noite. Por isso que os ataques epiléticos nunca acontecem quando a pessoa está fazendo caminhada, quando a pessoa está jogando bola. Ela acontece na fase que a pessoa entra em repouso. E essa mulher, ela tem... As convulsões começou durante a noite, quando ela estava numa viagem com a família, a babá, a filha bem cuidada. Só que esse bebê estava de 5 meses e ela viajando com a família
longe. Aí durante a noite ela de repente nunca tinha tido ataque epilético com mais de 30 anos, nunca teve sintoma antes. De repente, durante a noite, ela teve um ataque muito forte e o marido que estava junto com ela achou que ela ia morrer, né? Chamaram os médicos e tudo, foi levada para o hospital e ficou dias internada, semi-inconsciente. E depois, quando ela foi fazer o tratamento pela Germânica, foi procurada a causa, o que causou esse DHS, que ativou isso nela, foi porque ela ativou um conflito dela do tempo que ela foi bebê, mas ela ativou nela porque ela entendeu que porque ela era uma pessoa que viajava muito, que era uma pessoa muito ativa, que tinha um trabalho, que ela precisava de toda a liberdade para exercer esse trabalho dela. E depois que ela teve esse bebê, ela ficou muito presa. Ela tinha que ficar junto, ela não podia viajar sem o filho, sempre precisava carregar o filho e a babá junto. Então aquilo para ela começou a se sentir presa nessa situação, filho, marido e babá junto, então ela se sentia muito travada na profissão que ela estava dando tanta importância, né? E com isso, quando ela estava em repouso, que ela sentiu que estava tudo tranquilo, estava dando certo, depois com 5 meses já o bebê, ela viu que era possível sim, ela entrou em fase de cura, ela começou a relaxar, ela viu que a profissão dela não estava sendo impedida de acontecer. Então, quando ela relaxou, que ela viu que tudo estava dando certo de novo, mesmo com o filho, porque o conflito ativo foi a gravidez e os primeiros meses do filho. Com 5 meses, ela entrou em fase de cura, porque ela viu que tudo estava dando certo e quando ela estava conseguindo se recuperar, conseguindo colocar a vida dela em ordem de novo, ela estava em viagem, a trabalho, tudo dando certo, tudo feliz, ela começou com um ataque epilético. Aí ela precisou de muita terapia, de muita paciência com ela mesma, porque, por exemplo, se tomar uma medicação, tem vários tipos de medicações que a pessoa toma. Pode ser injetável, pode ser por via oral. O que essa medicação vai fazer? Ela vai impedir dos músculos se recuperarem, fazerem a fase de cura, né? Então, esse espasmo muscular, ele vai, na próxima vez que ele vier, ele vai vir mais forte, porque o músculo, ele ficou atrofiado tanto tempo, porque ela ficou muito tensa, e se ela toma medicação, na hora que dá um espasmo, ele vai dar leve ou não vai dar espasmo. Aí o que vai acontecer? O corpo vai ficar cada vez mais travado, porque ele não vai voltar em atividade, né? E, por exemplo, a cãibra. Outro dia alguém me perguntou qual é a causa da cãibra. O que é um ataque epilético e o que é uma cãibra? Se tu olhar para a pessoa que está tendo ataque epilético, se é numa perna só, é uma cãibra. É o mesmo movimento, é o mesmo conflito, assim, a mesma atividade. É um músculo tentando entrar em atividade na fase de repouso. Quem tem cãibras, por exemplo, quem que dá cãibra quando está subindo uma escada? Não, a cãibra dá na fase que a pessoa ou sentou ou deitou, principalmente na hora de dormir. É porque nesse momento o corpo entra em repouso e quer recuperar tudo. Por exemplo, depois de de uma atividade física muito forçada, pessoa que nunca faz academia, quando de repente faz muita força, ou pessoa que sobe muitas escadas por causa do trabalho, ou alguma que força demais as pernas, na noite ela vai ter cãibras. Ou também pode ser assim que a pessoa queira fazer tudo isso. Por exemplo, minha mãe nos últimos anos de vida, durante a noite, ela tinha muitas cãibras nas pernas. Por quê? Porque ela estava se sentindo travada na vida. Ela não é que ela fazia esforço nas pernas, mas ela queria fazer. Então, nosso cérebro, ele entende. Se você quer, você já está fazendo, né? O nosso cérebro é bem arcaico, ele não tem muito sentido lógico. Então, ela se sentia muito travada, ela era uma pessoa muito ativa, fazia caminhadas quando estava bem. Aí, nos últimos anos, depende de onde ela estava morando, depende de onde ela estava, ela não podia fazer as caminhadas que ela queria. E uma porque ela tinha tontura, ela tinha fraqueza, então ela ficava com medo de cair. Aí, durante a noite, na hora que ela estava em repouso, ela tinha muitas câimbras nas pernas. As câimbras dela eram sempre mais nas pernas, né? Nos pés também. E quem de nós nunca teve uma cãibra localizada ou na mão, no braço, ou até no pescoço, um mau jeito, né? São resposta do corpo na hora que você está entrando em relaxamento.
o corpo faz a atividade porque ele ficou muito tenso, ele fez muito esforço físico, ou na memória ou na prática, e na hora que o corpo está se recuperando, faz muita... esses espasmos, que são o ataque epilético, que são as convulsões, que são as câimbras, o Parkinson também, porque o Parkinson que eu expliquei ontem, ele é tipo um ataque epilético seguido, só que ele dá em um órgão do corpo. Ele é uma cãibra que não para. Tudo algo muito... cãibra no estômago, né? Não, acho que não é bem no estômago, deve ser no nervo que cobre o estômago, né? Eu já tive também cãibra na barriga. Tem a ver com o nervo que está por cima. Não é por causa do... Eu acho que não existe cãibra do estômago mesmo em si, né? Você que é minha colega, Wanda, você talvez tenha alguma resposta se quiser. Mas do meu entender, é o músculo que faz todo o revestimento do estômago. Porque cada órgão do nosso corpo, isso também eu expliquei esses dias no dia que eu falei dos músculos, cada órgão do nosso corpo tem músculos próprios, né? Por exemplo, o rim tem o músculo dele que faz adoecer ou faz curar. O estômago tem os músculos que revestem interno e externo. Por exemplo, se é no estômago, deve ter a ver com coisas que você engoliu e ficou muito tempo engolindo aquilo, porque daí tem que ver todas as situações digestivas, né? Situações que você está engolindo forçado ou você está desengolindo, o estômago está respondendo, aí entra na parte digestiva, né? Na parte de território. Situações um pouco diferentes, daí não é um conflito motor, é um conflito de invasão de teu espaço, coisas que você é obrigada a fazer, daí muda um pouco o significado, né? Mas tem que procurar onde que é no estômago, se é por cima, se é o músculo que recobre, ou se é o estômago mesmo. Aí também tem que observar o que aconteceu, que como você já é terapeuta também, você já vai encontrar a causa o que está acontecendo, se é no músculo, se é no estômago, né? Você já vai conseguir encontrar. Então, sempre precisa olhar quando as situações se repetem, quantas vezes, por exemplo, que situações, que nem eu já comentei antes, a pessoa que tem ataque epilético, se começar a pesquisar, por exemplo, a família, ela consegue entender, consegue encontrar, assim, pontos em comum em muitos ataques que a pessoa teve, né? Então, vai pesquisando e vai começar a entender que isso faz sentido. Foi assim que eu comecei a acreditar na germânica, de ver que quando você olha para as situações, elas fazem sentido, tem coisa a ver sim, porque não é por acaso que respondeu com aquele sintoma logo depois, né? E isso é para todas as situações do nosso corpo, todas as doenças, elas vêm de situações repetidas ou de situações que a pessoa viveu, né? Então, quem nunca assistiu nenhuma live minha, for assistir só essa agora, precisa entender um pouco mais de germânica. Eu tenho bastante lives esse mês de julho, eu decidi fazer lives todos os dias de manhã. Eu também, o objetivo maior era eu conseguir entender um pouco mais, porque não é tão simples entender a germânica, faz anos que eu estudo, mas sempre tenho muita dificuldade ainda, porque é uma coisa muito diferente. E esse mês, então, eu fiz bastante lives durante a manhã. A partir de semana que vem, eu vou fazer só 2 lives de manhã, na terça e na sexta de manhã, só 2 dias. E nas outras tardes eu vou fazer à noite ou vou pegar folga, né? Não vou fazer mais lives todos os dias. Porque eu já fiz assim, agora já trouxe mais ou menos a introdução de todas as... Desde lá no início de julho, por exemplo, todas as lives que eu fiz de manhã sobre o que é a doença, o que é a DHS, as 5 leis biológicas, todas... eu já expliquei assim mais a base, por isso que daí agora eu vou dar uma aprofundada nos estudos de forma diferente e vou fazer só nas terças e nas sextas de manhã, das 8 às 8h30, né? Obrigada quem esteve aqui, já está dando meu horário. Muito bom sempre ter vocês aqui junto, agradeço. E, como eu repito de novo, quem assistir só essa live, às vezes não faz muito sentido, né? Mas precisa ver o todo da germânica que vai fazer todo sentido, porque também, por exemplo, pela constelação familiar, tem uma explicação um pouquinho diferente, mas que no fundo fecha.
por exemplo, pela constelação familiar, são situações que a pessoa viveu, pode ser dos ancestrais todos, que viram situações de conflito motor. Então, no final, é um outro jeito de explicar situações que a pessoa, por exemplo, de assassinato ou de crimes, assim, que a pessoa estava se debatendo. Então, são situações que no final, porque nosso corpo tem memórias arcaicas, então pode ser que uma criança, quando nasce, já traz junto alguém da família no sangue dela, um gene dela é descendente de alguém que pode ter sido assassinado, né? Então, pode ser e ativado daí numa situação que ela viveu. Por exemplo, um bebê que nasce tendo um ataque epilético, possivelmente ela foi gerada com genes de situações, memórias dela, que não são só delas, né? Mas dentro do útero ela viveu alguma situação que ativou isso nela, porque uma criança nasce com um ataque epilético e outra não. Se são da mesma família, descendente de pessoas que viveram crimes, né? Todos nós somos descendentes de pessoas que viveram na guerra, né? Então nós temos essa memória dentro de nós, memória de guerra, de crimes, de mortes, né? Então, se fosse assim só por isso, todos nós nasceríamos com a possibilidade de ter ataque epilético. Mas porque uma criança nasce e o adulto tem e outro não tem? Essa que é a diferença da germânica. Porque são situações que eu vivo ou aquela pessoa vive que vai ativar esse conflito nela. Essa situação de impotência, né? De não conseguir fazer o que queria, né? Então, sempre tem que olhar o todo, né? E não descartar nenhuma opção. E a medicação também. Por exemplo, os Tegretol, outras medicações que as pessoas tomam, tem casos de pessoas que precisam tomar sim, porque as crises são tão grandes, as situações, os conflitos foram tão pesados, que a pessoa precisa tomar medicação para não ter as convulsões. Mas o interessante é a pessoa procurar a causa e aos poucos ir diminuindo as doses. E quando tiver um sintoma, um dia antes de aparecer a convulsão, porque a pessoa já sabe, a pessoa que tem ataque epilético sempre, ela sabe que ela ela sente aquele pré-ataque. Então, quando a pessoa está fazendo uma terapia, um tratamento para se curar dos ataques epiléticos, quando ela sente aquela situação, ela já pedir ajuda e já tentar se acalmar ou se o ataque vier, ele vai vir muito mais leve. E não entrar em pânico também, porque daí a pessoa não vai ter aquele pânico. Porque quem tem alguém da família, quando vê um ataque acontecer, a pessoa já entra em pânico e pensa que é a morte. Porque é muito forte isso, né? Então, se sabe o que está acontecendo, vai ter uma calma, vai ter uma paz maior, vai ter menos medo dessas convulsões, né? Porque elas podem ser fatais se a pessoa tem muito medo e se entrar outros conflitos junto. Mas só do ataque epilético a pessoa não... É muito difícil alguém morrer por causa disso, mas é porque tem outras situações junto que podem acarretar a morte, sim, né? Então precisa sempre olhar o todo e pode ser tratado e curado com muito amor, com muita paciência, com muita confiança, né? E é uma escolha, assim, de melhorar mesmo, de ter mais vida. Então, vou fechar de novo. Agradeço.